Boa. Boa noite, pessoal. Começando então aqui mais um Talk da VetStation, hoje com um tema extremamente importante, que é o luto na medicina veterinária. E para trazer esse tema para a gente, então, a gente está aqui com a Priscila Soares, que ela é médica veterinária e hoje ela atua como psicanalista. Tá? Além de hoje também, né, Pri, tá à frente aí da Comissão de Atenção à Saúde Mental, vai assumir agora na nova gestão do CRMV, trazendo essa temática tão importante, então, para toda a região. Pri, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade. Tenho certeza que a conversa vai ser ótima. E para a gente começar, Pri, eu queria justamente que tu trouxesse um pouquinho da tua trajetória, né? Então, tu é médica veterinária e decidiu seguir esse caminho da psicanálise. Me fala o que despertou em ti esse interesse de assumir essa outra área, de conciliar toda essa temática. Como que foi essa transição? Como que isso aconteceu? Uhum. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer, né, Tony, pelo convite. Estou aí, é uma das primeiras lives que eu estou fazendo, não estou muito acostumada com esse ambiente, mas estou muito feliz de estar aqui e principalmente falando sobre esse assunto, né, que é tão importante. Então vamos lá, deixa eu contar um pouquinho, né, de como que foi a trajetória, a minha trajetória. Bom, eu desde muito nova, né, sempre gostei muito do cuidado, né, dos animais, mas as pessoas também. Eu sempre olhei muito para a vulnerabilidade, né? Foi algo que sempre esteve muito presente. E quando chegou no momento da decisão, né, de decidir pela profissão, eu fiquei muito em dúvida, né, entre psicologia, serviço social e a veterinária, né? E acabei optando pela veterinária e fiquei e atuei na profissão por quase 20 anos, né? Me realizei bastante, né? Uma profissão que eu tenho muito carinho, muita gratidão também, mas chegou um momento em que outras coisas começaram a ferver aqui dentro, né? É, e foram voltando, e principalmente ali quando, há uns 8 anos atrás, eu iniciei o atendimento domiciliar, né? E eu fiquei exclusivamente com o atendimento domiciliar. E isso acabou que me levou para dentro das casas, para dentro das famílias, e eu conheci um outro lado, assim, e quando eu percebi ali, não sei, né, para quem já fez atendimento domiciliar, vai entender, a gente conhece muito a intimidade ali daquela família, a gente se vincula muito, né? Então, tu entra ali, tu vê a relação daquele animal na casa, na família, com os filhos, quando tu olha, às vezes tem mais foto dos animais do que dos próprios filhos, e, né? Então, e daí tu senta, toma um café e tu vai te envolvendo. E eu comecei a perceber que eu tinha muito prazer em fazer isso, e chegou um momento que eu percebia que, assim, eu ia para consulta, às vezes eu levava 20 minutos atendendo, né, o animal, fazendo os procedimentos, uma vacina, uma consulta, e quando eu via, eu estava conversando, e eu sabia da história da vida das pessoas, e eu gostava, e eu já estava, eu acho que, sendo meio psicanalista ali, sabe? Então foi uma coisa que foi natural, e eu comecei a gostar muito disso. Teve o momento também, acabou que o atendimento domiciliar, né, algo que as pessoas procuram bastante, é a eutanásia, né? E eu Sim. comecei a perceber a diferença desse atendimento em domicílio e na clínica, sabe? O quão humanizado isso é quando é no domicílio, para o animal, para as pessoas, sabe? E aquilo me tocava de um jeito, assim, né, que eu percebia a função, a gente tem uma função muito além, sabe, Uhum. da técnica, muito além, muito além. Ali a gente está lidando com muitos sentimentos, né, com emoções, né? E aí eu me apaixonei, e daí eu resolvi assumir primeiro isso para mim, porque não é fácil, depois de 20 anos, né, tudo estabelecido, as coisas, não, vou estudar outra coisa, né? Então, primeiro vou dizer assim, foi um momento até difícil, né, para eu assumir isso para mim mesma, que eu ia fazer uma transição, mas graças a Deus tive apoio e também acreditei, né, no que eu estava sentindo e fui buscar e comecei a estudar, né, e hoje eu fiz a transição mesmo, faz 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, que eu realmente parei com a veterinária e hoje eu atuo só como psicanalista, né, hoje
é a minha profissão atual, né? Psicanalista, né? Psicanálise. E estou muito feliz, muito satisfeita. Ah, que legal, Pri. E é uma coisa que tu trouxe ali um ponto que é muito importante, que é, de alguma forma, a gente já é meio psicólogo, né? Então, é inevitável, né? Todo veterinário tem esse momento de escuta ativa, que realmente, às vezes, é um desabafo, né? A gente tem que entender o contexto daquela família, tem que entender o que está acontecendo com aquele animal, e é realmente, é muito próximo a esse acolhimento psicológico, né? Anda muito ligado. E a gente sabe também que por conta disso, acho que tu vai saber colocar isso aqui melhor do que ninguém, que muitas vezes a gente puxa essa situação pra gente e é por conta disso que a gente é uma das profissões também que mais adoece, né? Psicologicamente falando. A saúde mental do veterinário é um tema que está cada vez mais em pauta, porque é uma profissão muito associada ao cuidado, mas a gente ainda fala muito pouco dessa temática, que é justamente esse impacto emocional de quem cuida, né? Que no caso é o veterinário. Por que tu acha, Pi, que ainda se fala tão pouco dessa questão da saúde mental do veterinário? E aqui eu trago talvez um pouco para o meu lado, né, pela própria questão da temática da VetStation, principalmente no preparo do veterinário. Por que isso ainda é tão um tema que passa tão batido, né? Que essa que é a verdade. Sim. Então eu acredito, né, que seja muito uma questão cultural, né? Se a gente for olhar na nossa formação, nunca foi dado luz para isso, né? Sempre ficou muito no lugar da técnica, né? O exercício da profissão, ele nunca foi visto a partir das lentes de que a gente cuida o tempo inteiro de sofrimento. Muitas vezes, né? É do sofrimento do animal, é do sofrimento do tutor, é do nosso próprio sofrimento. Então, a gente está, né, o tempo todo diante disso, né? Mas não, acredito que não é reconhecido isso, né, pelas universidades, né, esse desafio, né, emocional da profissão, não é reconhecido pelos órgãos, pelos formadores de opinião, não se fala sobre isso agora, nos últimos anos, né, vem se falando, né, e que bom, né, a gente está aqui falando sobre isso, porque isso tem que se tornar algo além de, vai procurar uma terapia, tem que ser algo que vem já da base. A gente tem que saber que é uma responsabilidade a gente cuidar da saúde mental, não só por nós, mas para a gente conseguir exercer a nossa profissão bem, a gente tem que estar bem, porque nesse lugar a gente é apoio, a gente é o lugar aonde muitas vezes é onde a pessoa vai, a gente que é responsável por dar segurança muitas vezes para aquele cliente, né, que é o tutor, a estar bem para fazer a nossa clínica bem feita, né? Então, a saúde mental, ela é uma responsabilidade, assim como a ética, assim como a técnica, a saúde mental tinha que ser conversado também, porque para a gente atuar, né, com responsabilidade, a gente tem que estar bem, né, com as nossas emoções. Então, eu acho que é mais por aí, não sei, Tuane, o que tu pensa também sobre isso, mas eu acho que é muito cultural, sabe, da profissão, né? Eu concordo, e eu acho que aqui no início, né, a gente estava comentando aqui nos bastidores um pouquinho justamente isso, que é um movimento que ele vem mudando gradualmente, né, que até a gente estava comentando que está sendo levado hoje para dentro de universidades, mas ainda de uma forma meio tímida, né, mas que está se reconhecendo que esse adoecimento está cada vez mais precoce. Então, o aluno na graduação, ele já começa a perceber que a profissão, ela é difícil, ela é desafiadora, né, ele já começa a entrar naquele conflito de, mas o que eu vou fazer da minha carreira, eu não me sinto preparado, e aí, quando ele chega de fato e se depara com o mercado de trabalho, muitas vezes ele já vem desestabilizado emocionalmente, e aí, quando ele passa a encarar toda essa carga emocional que a gente tem, de lidar com o paciente doente, de lidar com o cliente também fragilizado, né, que compartilha com a gente essa responsabilidade do caso, compartilha a preocupação com aquele animal, o profissional ele não tem bagagem para lidar com aquilo e ele não tem preparo, ele não tem nenhum alicerce para lidar com aquilo ali. Né? Então, eu vejo que, principalmente quando a gente sai para o mercado de trabalho, essa fase inicial ela é a mais crítica, porque é uma série de detalhes que a gente não aprende e que tudo vai convergir para o impacto realmente na parte da saúde mental.
Então, eu vejo que hoje a temática, como tu mesmo falou, ela está ficando mais em alta, mas eu ainda vejo muito como vamos falar disso. O veterinário está adoecendo, o veterinário tem alto índice de suicídio. Vamos fazer a campanha contra prevenção de suicídio. Tá, mas a gente tem que buscar isso antes, né? A gente está atingindo ainda muito quando o problema já está no limite. Então, aonde que isso está começando, por que que isso está acontecendo e da onde que a gente realmente começa a combater ou a preparar melhor esse profissional para levar ele para o mercado de trabalho com uma base mais estruturada. Né, eu acho que esse é o principal da nossa temática aqui nesse ambiente que está se estruturando, principalmente com relação à VetStation, é justamente isso, porque tudo vai convergir para o mesmo ponto, que é o despreparo e o adoecimento desse profissional, né? Essa é a minha visão. Imagino que tu deva também pegar isso bastante no teu consultório, no teu dia a dia, essa temática, né? Uhum. Sim, e aparece, né, não são várias áreas também, não só o veterinário, né, os profissionais que cuidam, né, os profissionais que lidam, né, com os adoecimentos, eles acabam buscando, sabe, a terapia é muito comum, né, não só Não, eu ia justamente falar isso, que na verdade ele é um ponto que deveria ser quase que obrigatório, na minha visão. Sim, que o profissional da saúde tivesse um acompanhamento psicológico devia ser mais do que cultural, né? Tinha que realmente, tu ganhou o CRMV e tu ganhou aqui um contato de um psicólogo que tu já deveria ter na graduação, mas se não tem, começa agora, porque é muita coisa para lidar sozinho, né? Essa que é a verdade. E tem muitos meios, né? Porque existe a terapia individual em que a pessoa ela vai, né, ir para um autoconhecimento, aprender a lidar, né? Porque na verdade muitas vezes as dores e o sofrimento do outro, eles encostam em sofrimentos nossos, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, porque eu tenho que só aprender a acolher, né? O tutor não é bem assim, porque às vezes a gente está diante de um caso, né? Que às vezes um animal nosso, né, veio a óbito naquela mesma situação, às vezes um familiar está passando por uma doença parecida e a gente está tratando com as mesmas medicações que eu estou vendo, talvez um familiar em sofrimento, perdi talvez alguém com a mesma doença que eu estou tratando. Percebe que às vezes ali, no dia a dia, encosta nos meus lutos pessoais, às vezes, encosta nas minhas dores, e eu estou sendo sempre... eu preciso de um espaço para organizar isso dentro de mim, né? Então, e esses espaços, a terapia pode ser, um deles sim, né, a terapia, uma análise, mas também grupos, né, grupos onde ocorram trocas, né, porque, na verdade, o que a gente precisa, muitas vezes, é elaborar isso, né, ir elaborando esses acontecimentos para isso não ir se acumulando, né, para a gente ir se esvaziando, porque se for pensar a rotina do veterinário, a hora que ele acorda, a hora que ele vai, muitas coisas acontecem, né? São as perdas, são às vezes aquele atendimento que a gente ficou inseguro, acontece. Será que eu fiz, será que o tratamento que eu fiz foi o ideal mesmo? Será que o animal vai chegar em casa e vai ficar bem? Será que vai dar certo? Tem uma outra consulta esperando, aquilo que eu faço? Eu tenho que parar de pensar sobre aquilo, mas ficou em algum lugar na minha psique, ficou essa angústia. Né? E daí já vem uma outra questão, e no fim do dia, quanta coisa acumulada, né? E se eu não tenho onde me esvaziar, onde elaborar isso tudo, né? Transborda. Transborda, e aí vem tudo aquilo, né? Vem os sintomas, a ansiedade, o burnout, e tudo que a gente sabe, né? Exatamente, a rede de apoio ela é muito importante, né? Eu falo, até tem uma aula dentro da plataforma que é sobre a importância do meio, acho que eu chamei assim, porque justamente um dos fatores, na minha visão, de adoecimento é justamente esse ambiente que a gente sabe que infelizmente se cria dentro da nossa profissão, que é um ambiente que, além de não ser acolhedor, ele é um ambiente que te puxa para baixo, né? Que é o ambiente onde está todo mundo já mal fragilizado e adoecido, e vira um ambiente de reclamação, mas que é um ambiente que não é esse ambiente acolhedor, não é um ambiente de escuta, é um ambiente onde eu reforço que realmente está tudo ruim, está tudo muito difícil, a profissão não presta, e eu vou fazendo esse reforço da ideia que já está ruim, eu vou enraizando isso em mim e no próximo, e aí a gente começa a ver a contaminação do ambiente,
né? Então, infelizmente, eu já vi muito isso ao vivo, já vi isso acontecer, assim, do início ao fim, e é triste, né? Às vezes a gente tem que identificar realmente a raiz, às vezes quem é o profissional que está precisando de mais acolhimento, e conseguir quebrar esse ciclo, né? Porque o meio contamina muito. Mas um ponto que tu trouxe ali antes, Pri, que eu acho que é bem importante, porque é justamente a nossa temática de hoje, é que tu falou que muitas vezes o luto do cliente, ele esbarra no nosso, né, nas nossas próprias questões. Então, a gente sabe que, é claro, existe esse luto do responsável do animal, do tutor, que ele está ali vivendo, mas também tem esse luto do veterinário, né, e que pode ser por questões pessoais, pode ser por aquele mesmo paciente que ele está perdendo. E eu queria que tu deixasse um pouco mais claro aqui para a gente o que caracteriza esse luto da parte profissional e por que ele costuma também passar muito desapercebido pelo próprio veterinário, né? Por que acaba que isso passa batido? Bom, o que caracteriza, na verdade, como não se fala sobre isso, é até difícil nomear, é até difícil porque não se fala em luto, né? O veterinário, na verdade, ele atende diagnóstico, ele passa medicação, a gente não fala de vínculo, né? Então, em nenhum momento, quando é feita uma eutanásia, ou quando a gente dá um diagnóstico desfavorável, em nenhum momento alguém na clínica pergunta como tu está te sentindo, porque o Bob não está bem. É muito mais, e aí? Né? São questões técnicas. Então, isso tudo até são questões que a gente tem que começar a falar sobre. Como que é esse luto? Né? Ele acontece, ele tem espaço, ele existe? Como que é, né? E, na verdade, existe, só que ele é silencioso, ele é engolido, né? Só que, como tu disse, o luto, o luto, ele está ali, e ele aparece de muitas formas, se a gente for agora colocar na mesa, e vamos pensar sobre isso, então, né, juntas aqui. Eu não tenho uma resposta, mas vamos pensar, né, como que é o luto para o veterinário. Se a gente pensar, né, então, como tu trouxe, né, primeiro tem o vínculo, vamos falar de vínculo, né, o vínculo desse veterinário com o animal. Às vezes ele atende desde filhote, esse animalzinho está idoso. Não é fácil a gente perder um animalzinho que a gente trata há 15 anos. Sim. Dói muito, né? Depois tem o afeto por esse tutor, né? Ali tem vínculo de confiança, ali tem... Ixi, acho que travou. Tuane? Voltou. Agora tu tá travado. Agora voltou. Voltou? Voltou. Para mim tá normal. Tá. Então, assim, ó, se a gente pensar, então aí tem, né, com o animal, tem um vínculo com o tutor, que é uma pessoa que confia na gente, e a gente acaba criando, né, uma amizade, um carinho. Tem a questão de tudo que está acontecendo naquele processo, encostar em questões minhas, né, em questões do próprio veterinário, né, em lutos, né, em perdas do próprio veterinário. Então, o luto ele vai aparecendo dessa forma, né? São várias as formas, né, que a gente lida com eles, diante, né, do sofrimento do animal, do tutor, do nosso próprio sofrimento, e quem fala sobre isso, né? Exatamente. E eu acho que aqui também entra um outro ponto importante, Pri, que é o ponto onde o nosso luto também esbarra na nossa capacidade técnica, que é o questionamento, né? Será que eu poderia ter feito mais? Será que eu errei no meu diagnóstico? Será que eu errei na medicação? Será que se eu tivesse tentado outro tratamento teria dado certo? Então, eu acho que esse luto da perda, ele acaba também recaindo muito na própria autoestima do veterinário, né? E aí a gente cai de novo, muitas vezes, na questão, de novo, do adoecimento mental, que é não fui capaz de salvar, né? Ou muitas vezes, a gente sabe que na parte técnica, todo mundo está passível de erros, né? Então, se houve, de fato, às vezes, uma falha, ou nem necessariamente uma falha, algo que poderia ter sido feito de forma diferente, às vezes conduzido de uma maneira mais rápida, eu acho que tudo isso leva muito a esse questionamento, e isso vai também causando um impacto cumulativo, na minha visão. Então, às vezes, naquele próximo caso que eu vou atender, às vezes o profissional já vai mais inseguro,
né? Ah, já perdi um paciente assim, será que vai acontecer de novo? Já começa uma zona de gatilho, né? Onde já entra um certo pessimismo, então eu acho que isso também vem muito associado, né? Nossa, é exatamente, é perfeito. Isso, eu tenho certeza que todo veterinário que está aqui escutando isso, ouvindo essa tua narrativa, entende exatamente, porque já sentiu. Entende? Essa questão de uma insegurança de um procedimento, e tu acumula e vai acumulando, isso vai te abalando de alguma forma, vai trazendo insegurança, vai inclusive trazendo questionamento se realmente eu sirvo para essa profissão. E aí começa a questão do abandono, de começar a perder o prazer, né, pela profissão, porque começa a ficar inseguro por acontecimentos, às vezes, porque essas experiências, né, esse acúmulo de experiências, muitas vezes são guardadas e não são elaboradas, e por isso é tão importante o cuidado da saúde mental. É porque quando, por exemplo, vamos colocar na prática, quando passou por um dia difícil, né, onde aconteceu alguma situação que causou uma certa insegurança e tu se questionou, né, questionou tua competência como veterinário. Tu vai levar isso para um espaço seguro, onde tu vai conversar, tu vai te ouvir falar sobre isso, tu vai reavaliar, tu vai pensar, tu vai ter um espaço para pensar sobre isso, sabe? E isso muda tudo, né? Porque tu vai elaborar essa questão, vai se esvaziar disso, vai trazer uma compreensão, né? E isso faz toda a diferença. Agora tu imagina anos acumulando, né? Isso... Com certeza, e eu acho que daqui também tem vários pontos importantes que tu falou, que é esse espaço de acolhimento que não existe muitas vezes no próprio ambiente de trabalho. O profissional não reconhece o luto do outro, né? E isso passa a ser banalizado, talvez, né? Normalizado. Eu lembro que no primeiro semestre da faculdade, eu tive uma palestra numa disciplina que chamava Introdução à Medicina Veterinária. E a veterinária, na verdade, ela era da parte de silvestres, ela tem uma clínica em Porto Alegre há muitos anos, mas eu lembro que ela me falou uma frase que me marcou e eu nunca esqueci, que é: no dia que vocês, como veterinários, na rotina de vocês, no dia que se tornar banal a perda de um paciente ou a eutanásia de um paciente, está no momento de vocês repensarem a profissão de vocês, né? E eu lembro que aquilo me marcou muito, porque na vida profissional a gente vai vendo que é natural que a gente vai ficando mais calejado, né? Muitos profissionais acabam proporcionando um certo distanciamento emocional também do cliente, dos próprios pacientes, porque já não querem mais esse sofrimento, né? Mas isso também muitas vezes leva a essa banalização também. E eu vejo que isso também acontece nos ambientes de trabalho, que esbarra no que tu falou, que é essa falta de acolhimento. Então, perdeu um paciente, tá, mas ontem eu também perdi um. Então, tu começa a banalizar a situação, tu começa a banalizar a dor do colega, tu não se preocupa com se ele tá bem, se não tá, o que ele tá sentindo, o que importa é que tem outro para atender, o que importa é que tem um outro internado, e é claro que a gente sabe que isso importa, mas tem que existir esse momento de respiro, esse momento de entender, né, assimilar mais ou menos aquela situação antes de partir para outra, eu acho, né? E aqui eu penso também, puxando um pouco, eu gosto de contar histórias, né? Mas falando dessa importância do meio, eu acho que um ponto muito importante, trazendo para essa questão do acolhimento dos colegas, eu acho que a gente não pode também normalizar, e até queria que tu falasse um pouquinho disso depois, talvez, ou agora quando te sentir mais à vontade, mas não banalizar a terceirização da responsabilidade, muitas vezes, pela perda de um paciente, pela eutanásia de um paciente, né? E por que eu falo que isso também acaba adoecendo o ambiente? Isso já aconteceu comigo e eu já vi, infelizmente, acontecer com outros colegas, que por exemplo, eu tenho um paciente que está realmente a condução técnica está correta, tem um caso que tem indicação de eutanásia, e eu chego para o meu colega e eu falo, mas eu não quero fazer essa eutanásia, eu não estou bem para fazer essa eutanásia, pode fazer para mim? Sem pensar e sem pesar sem pensar realmente no peso que aquilo ali vai ter para o teu colega, né? E eu digo isso porque isso já aconteceu comigo numa situação terrível, que foi justamente isso, a colega chegou para mim chorando e falou, tenho que fazer, mas não consigo, tu pode fazer para mim? Aí eu
né, solidária naquela questão com a colega, fui para fazer a eutanásia do paciente, que tinha indicação, tecnicamente não estava errado, era um paciente oncológico, ele tinha uma neoformação em face, os responsáveis não tinham condição de continuar com o caso, onde a gente estava também não tinha estrutura, não era operável, nada disso, e eu lembro que quando eu cheguei, era uma paciente que eu não conhecia, ou seja, aquela decisão ela não foi minha, por mais que tecnicamente ela tivesse correta. E a paciente, por mais que ela fosse uma paciente oncológica, né, era uma cena bem forte, assim, de se ver pela localização do tumor, ela estava consciente, ela estava de pé, ela me olhou, ela balançou o rabo e ela lambeu minha cara. Eu fiquei destruída de uma forma, e muito disso foi justamente porque eu não tive o período de construção do luto, que eu acho que muitas vezes acontece antes da gente tomar essa decisão. Então, eu fui jogada numa situação, né, onde eu compadeci por conta do colega, eu saí daquela situação, assim, abaladíssima. Eu fui para o centro cirúrgico sentar no chão e chorar. E a minha colega estava na cozinha rindo com outros veterinários tomando café da tarde, né? Então, esse tipo de situação recai muito no que a gente está trazendo aqui, né? É o se importar com o outro. E eu acho que, inclusive, nessas situações que a gente sabe que realmente muitas vezes a gente não está bem para fazer uma eutanásia, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, às vezes é um paciente muito especial. Eu acho que é muito importante algo que eu levei para a minha vida a partir desse aprendizado, que é o estar com o colega que precisa de apoio, não é o fazer por ele. Mas eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para te ajudar nessa condução técnica durante o protocolo de eutanásia. Eu, como anestesista, eu ajudei muitos colegas por conta do próprio protocolo, né? Principalmente recém-formados, tipo, não estou segura para fazer, tu me ajuda? Não, vamos lá, te ajudo, vou estar contigo, né? Então, tu dá esse suporte para a pessoa num momento difícil, mas não terceirizar, né, essa situação que ela é tão delicada. E aí, até puxando um pouquinho isso, que eu acabei falando aqui, essa questão do antecipar, né, porque existem essas perdas que elas são mais bruscas, né, realmente, às vezes chega um paciente já que sofreu um acidente, algo assim, a gente acaba perdendo ele, mas muitos veterinários acabam passando por isso, é um paciente oncológico, é um diagnóstico grave, tu já sabe, às vezes, que tu vai perder aquele paciente, né, que o caso não vai ser bom, e tu começa a sofrer, talvez, esse luto de forma antecipada. Isso acontece mesmo, tá certo? Qual que é a tua visão? Primeiro, eu quero te acolher aqui, né, diante dessa tua história, que eu imagino que deve ter sido bem difícil, né? Então, eu sinto muito aí pelo que aconteceu, porque realmente, agora tu contando, eu fiquei imaginando, né, essa situação deve ter sido muito difícil. E tu trazendo isso, é a pura realidade, né, do que acontece às vezes, é a banalização às vezes, né, é a falta de protocolo, é a falta de levar esse assunto com a seriedade que deve ser levada, porque se a gente for ver, esse acontecimento, ele não é correto em vários setores, ele não é correto contigo, ele não é correto com essa outra colega que também não se sentiu preparada, ele não é correto com o animal que não tinha vínculo contigo, e nem com o tutor. Né? Olha que despreparo, né? Se a gente parar para... É desastroso, se a gente está falando de vínculo, né? É um animal, mas às vezes esse animal é o filho dessa pessoa. Né? O vínculo, porque a gente não está... Quando a gente fala de vínculo, não tem espécie, né? Não tem... como é que é o objeto do vínculo? Pode ser qualquer coisa, e pode ser muito importante para mim. Né? Então, é muito sério isso. E eu acho que, né, olhando para essa situação que tu trouxe, acho que uma forma de a gente mudar essa história, né, é o que já vem acontecendo em alguns hospitais, aqui em Florianópolis eu não sei, mas em São Paulo já, né, é a questão dos preparos, do preparo das equipes, né, do preparo das equipes, é a questão dos gestores das clínicas começarem a olhar para isso, sabe, com seriedade. É a questão do que está acontecendo agora, né, no nosso conselho, que está para, né, o ano que vem, que agora a gente vai ter a Comissão de Saúde Mental, então, que, né, a intenção é a gente trazer, né, esse olhar com seriedade, né, para esse sofrimento do veterinário, né, para ele se sentir mais preparado, né, a gente vem
né? A Tuane, tu colocou como, porque tu também está na comissão, né? Então nós vamos, né, na comissão de saúde mental, trazer isso e fazer isso ficar forte, pelo menos aqui no nosso estado, vamos tentar, né, fazer isso ficar forte, levar isso com seriedade, né, e junto trazer a faculdade, as universidades, para também, né, levarem com seriedade esse assunto, porque é necessário, e eu acho que a gente tem que começar a botar isso, como a gente falou lá no início, é tão importante quanto a técnica, quanto a ética, para o exercício da profissão, isso tem que ter um lugar, né, tem que ter um lugar, tem que ter protocolo, tem que ter espaço, né, porque senão aonde a gente vai parar? Se a gente parar, porque a gente vai nas clínicas conversar com os colegas, tá todo mundo muito desgastado. Quando tu fala de saúde mental, nossa, que bom, a gente está precisando, precisa ser olhado, né? Tem um monte de colega abandonando a profissão, né? E entra muito justamente nessa situação que tu trouxe, são nesse dia a dia, né? Mas aí eu me aprofundo nisso, tu tinha me feito a pergunta do luto antecipatório, né? Isso, exatamente. Nossa, isso é tão importante, porque assim, né? E é importante para a gente ver dos dois lados, né? Porque muitas vezes, olha como é importante estudar sobre isso, entender isso, né, para o veterinário. Tanto para ele, de alguma forma, ser apoio para esse tutor, porque quando a gente é muito técnico e a gente está distante, até por falta de conhecimento, de que a gente está lidando ali com vínculo, com emoção, a gente às vezes dá um diagnóstico de uma insuficiência renal de um felino, de um gatinho, ele está com insuficiência urétrica, como se fosse assim, gente, percebe que naquele dia que deu aquele diagnóstico, essa pessoa vai para a internet, ela vai saber que o gato dela vai morrer, e que, né, sabe, e que ela não sabe quanto tempo, que a gente sabe que é uma doença progressiva, né, dependendo lógico, da situação, uma insuficiência renal crônica, que já, né, a gente já tem, que o diagnóstico é desfavorável. Quando a gente dá essa notícia, olha a responsabilidade disso, a gente está mudando a vida daquela pessoa, né, porque ela vai, né, ela vai olhar para aquele gatinho, ela vai imaginar que daqui a pouco ele não está ali, então ela está em sofrimento. E a responsabilidade, às vezes, que a gente tem, e o comportamento desse tutor muda com a gente. Às vezes ele começa a ficar mais exigente, ele começa a ficar, a gente chama, né, chato, ele começa a desconfiar, ele começa a ligar mais, né? E às vezes a gente não percebe que ele está desesperado, ele está sofrendo, ele já está em luto. Né? Então, assim, a gente conhecer sobre emoções e entender é bom, é muito importante pela qualidade do acolhimento, mas também pela forma como eu recebo e sou atravessada pelo comportamento do tutor. Porque, entende? Às vezes ele é agressivo, às vezes ele desconfia, e não é algo pessoal. Muitas vezes ele está diante de um medo que a gente não faz, às vezes não tem nem noção. Né? Então, também isso é importante, não só pela qualidade do nosso atendimento, pela humanidade do nosso atendimento, né, mas também para eu entender e melhorar a comunicação com esse tutor, ter um pouco mais de paciência, às vezes, entender que o problema não é comigo, ele está sofrendo e ele, né, que nem a gente, quando a gente está com medo, às vezes a gente fica mais irritado, agressivo, desconfiado, né? Então, entender sobre emoções, olha como vai abrindo espaço para um outro tipo de clínica, entende? Exatamente. Né? É importante, né? Então é isso. Então mais ou menos isso, conhecer sobre os lutos, melhora o manejo. Sim, com certeza. E aqui eu puxo um pouco o braço para o meu assado, mas é justamente porque a proposta da VetStation ela é justamente esse desenvolvimento de soft skills ou de habilidades comportamentais, falando em bom português, né, para médicos veterinários, associado à saúde mental, porque justamente do momento que a gente tem um melhor preparo para lidar com essa parte não técnica, que é o quê?
comunicação, empatia, escuta ativa, tudo isso, por consequência, melhora o nosso emocional. Se eu sei lidar com um tutor que está exaltado porque o animal dele está num estado crítico, se eu sei fazer um gerenciamento de conflitos, se eu sei olhar para o outro através da minha lente, né, além da minha lente, e entender que ele está nesse momento, que ele está nessa posição, que não é algo pessoal comigo, e consigo conduzir isso de forma quase técnica pelo lado não técnico, né? A minha saúde mental, consequentemente, ela vai ser preservada, porque eu não vou me desgastar com essa situação, porque eu sei lidar com ela. Então, é essa a bandeira que eu levanto, né? Que grande parte do nosso adoecimento mental é porque a gente não tem desenvolvimento de habilidades comportamentais que são necessárias para lidar com o básico da nossa rotina veterinária. E a partir do momento que eu fortaleço isso, a minha saúde mental já melhora por consequência, né? Então, claro que existe todo o resto, mas isso é a base, né? Então, é conseguir... Muita coisa vem com o tempo, vem calejando, mas do momento que eu tenho um cliente que está naquele momento difícil, que está chorando, que está me xingando, eu conseguir me manter tranquila e plena nessa situação, vai mudar completamente o desfecho do meu dia, da minha semana, do meu mês, da minha profissão, né? Então, são pequenos ajustes que a gente aprende a fazer e que é aprendizado mesmo. A gente aprende assim como aprende medicina de cães e gatos, né? A gente vai se calejando e vai aprendendo. A gente vai conseguir, consequentemente, lidar melhor com essas situações, a gente vai acolher melhor o nosso cliente, a gente vai fazer uma medicina veterinária de excelência, porque a gente vai se comunicar melhor, a gente vai se conectar melhor com aquela pessoa, né, através de técnicas corretas, e do outro lado, a gente está mais feliz com a nossa profissão, a gente está adoecendo menos, então tudo isso tem uma ligação muito direta. Né, o nosso despreparo, infelizmente, ele é muito grande, não é só do veterinário, né, a gente escuta isso de toda a profissão, a gente sabe que a faculdade ela é muito técnica, ela não ensina o outro lado, mas é o outro lado que vai fazer com que a gente acabe desistindo e não progredindo realmente na nossa carreira, né, e puxando ainda Pode falar. Não, que é muito importante isso que tu falou, né, dessas habilidades, né, o quanto é importante desenvolver, aprender às vezes, né, a se comunicar, aprender a se afastar de algumas coisas, até porque a análise é um lugar de autoconhecimento. E por que o autoconhecimento ele é importante? Porque ali eu me organizo e eu consigo identificar melhor o que é meu e o que é do outro, sabe? E nesse lugar onde eu vou entendendo as minhas questões, no momento do conflito, é mais fácil de entregar, isso é teu, eu te acolho, é mais fácil de conseguir acolher quando eu estou organizada internamente. Então, tudo vai junto, vai de uma organização interna, de um fortalecimento, né, que vai impactar não só na veterinária, mas na vida, junto com as skills, né, junto né, com habilidades. Nossa, é algo que vai mudar a forma como tu exerce a profissão, o sucesso na profissão, porque a partir do momento que tu consegue acolher, né, esse proprietário no momento difícil, ele volta, né? Ele vai falar o quanto, né, como, nossa, como teve paciência, porque eu fui lá, fiz isso, aquilo, mas não, fui acolhida. Então, assim, só tem a ganhar, né? É muito importante isso aí. Com certeza, até a Cris está fazendo vários comentários super importantes aqui no chat, até ela colocou aqui, que é justamente isso, em todas as áreas de atuação da nossa profissão, precisamos de inteligência emocional e na maioria das vezes não temos. É porque é justamente isso, ninguém fala pra gente que a gente precisa desenvolver isso, né? Ninguém fala durante a faculdade nem o que de fato vai acontecer, o que é esperado da gente no mercado de trabalho. Então, existe esse desalinhamento de expectativa do que de fato é a nossa profissão, né? Então, não sei se às vezes por um lado talvez romantizado dentro da faculdade, né? Ou às vezes a gente vem muito com aquela coisa de que quero ser veterinário porque quero salvar os animais. Mas aí a gente sai para o mercado de trabalho, o que a gente tem que fazer é conseguir se comunicar com outro ser humano, né? A gente tem que conseguir acolher esse tipo de momento difícil. Então, a parte técnica geralmente ela não é o problema, né? Nisso a gente é bom, a gente estuda, a gente gosta. O problema é o resto que vai ficando e que a gente não consegue levar adiante, né? Aí que a gente vai tropeçar. Então, com certeza, esse é um grande problema. E, Pri, aqui dentro da nossa temática, né?
Tu falou ali a questão justamente dessa conexão, que inclusive vai esbarrar no nosso sucesso profissional, que é do acolhimento, né? Quando eu acolho aquela família ela vai se sentir mais protegida no momento de vulnerabilidade, e ela vai te ter meio que como um porto seguro, pelo menos eu vejo assim, né? Mesmo com a perda daquele animal, aquela pessoa tende a voltar. Mas como é que o veterinário, como é que ele pode acolher essa família em sofrimento sem que isso, digamos assim, às vezes aconteça talvez uma perda, não sei se é bem essa palavra, da capacidade técnica. Ou seja, como é que ele consegue desenvolver essa empatia saudável, mas sem absorver a dor daquela pessoa, daquele cliente, né? Porque eu já tenho minha própria dor. Então eu tenho que acolher ele, mas se eu puxar o dele para o meu, aí eu não aguento. Como é que a gente faz isso de uma forma... Então, é justamente ter esse lugar para elaborar suas questões, para organizar as suas questões internas, né? Inclusive para conseguir entender o que é do meu e o que é do outro, e eu não me misturar com as emoções do outro, né? Então, para ser, e eu vou falar agora de um lugar assim, da psicanálise, por exemplo. É como, na verdade, o veterinário, querendo ou não, ele tem que ter um pouco de psicologia, de psicanálise, tem que ter, porque ele está lidando com pessoas também, né? Então, eu vou dizer como que é a nossa estrutura aqui, quando a gente está neste lugar de acolhimento, né? Olha só, olha a responsabilidade disso. A psicanálise, ela trabalha a partir de um tripé, que é o tripé psicanalítico. E para a gente estar atuando, né, de forma ética, comprometido, né, fazer um trabalho ético, a gente precisa estar em análise pessoal, que é a sua terapia pessoal, análise pessoal. A gente precisa estar em supervisão clínica, que é quando a gente leva, né, os nossos casos aonde me impacta, onde encosta em alguma dor minha, que é isso que a gente está falando, ou que, né, algo que eu não consigo lidar muito bem e que me impactou, né? Então eu levo para o meu supervisor para a gente pensar juntos para aquilo, para de alguma forma eu me esvaziar daquilo, entende? Para eu estar pronta para o próximo e para aquilo, para conseguir continuar ajudando esse paciente, eu tenho que, se me impactou, eu tenho que me neutralizar disso para continuar sendo chão para ele. Ele está precisando de chão, assim como o paciente, o tutor precisa. O veterinário, ele é chão, ele é solo, ele é o lugar seguro para aquele tutor. Então, assim, e não é muito diferente se tu parar para pensar. E, além disso, a teoria. Então, a gente estuda, a gente fica sempre na atuação. Teoria, supervisão clínica e análise pessoal. Então, assim, não é muito diferente. Para que a gente consiga ser esse lugar de segurança e oferecer esse solo seguro para o nosso tutor, para o nosso cliente, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Estudar teoria, né, tanto de inteligência emocional como as técnicas no geral, né, ao mesmo tempo, de alguma forma, achar um caminho. Eu não estou dizendo que é só análise, pode ser grupo terapêutico, pode ser natureza, pode ser grupo de colegas, pode ser um colega que tu tem muita intimidade, que vocês trocam, né, pode ser uma equipe dentro da própria clínica, às vezes tem hospitais grandes, né, que tem uma vez por semana que vão se juntar para falar sobre essas dores, mas tem que ter um lugar para se esvaziar desses conteúdos, para elaborar esses conteúdos, sabe? Para que eu consiga sustentar a dor do meu tutor, sem me desorganizar, né? Então, eu preciso estar me cuidando para conseguir, senão eu vou me enrolar naquilo, e aí a gente já sabe o que vira, né? Sim, com certeza, uma sobrecarga, É né? uma sobrecarga. Não tem como ser diferente. E aqui tu já falou algumas vezes de um ponto que é fundamental, né? Não é só na profissão, isso aqui é para a vida, que é a questão do autoconhecimento. Mas é um ponto que eu costumo bater também bastante, que é justamente antes de ser um profissional, quem que tu é? Né? Quem que a Priscila é? O que a Priscila quer da vida dela? A Priscila quer casar, ela quer ter filho, ela é uma pessoa mais agitada, ela é mais calma, ela precisa de rotina, ela gosta de loucura, porque isso eu vejo que também tem muita divergência na escolha da área de atuação com o perfil daquela pessoa. E eu conheço muitos profissionais que, infelizmente, e aqui eu falo que é um pouco muito do ego profissional, que insistem em áreas que não estão fazendo bem para aquela pessoa,
né? Áreas que realmente não se encaixam com o que ele quer, com o que está buscando, enfim. E a pessoa não deixa, ou não troca, não faz uma transição, não pensa em outra coisa, porque ela pensa que, eu já estudei tanto para fazer isso, como é que agora eu vou fazer outra coisa? Né? E eu vejo muito, eu de formação, eu sou anestesista e intensivista, então lidava diretamente com forte impacto emocional, é só paciente em emergência, é ligação 3 horas da manhã, convivia com muitos cirurgiões também, e justamente a gente vê que tem muitos profissionais que não estão bem nessas áreas, né? Porque realmente é uma área muito desgastante. Tá, e aí, o que tu vai fazer a partir disso, né? Porque isso é autoconhecimento, é sentar, se olhar e falar, ok, não está funcionando para mim, ou funcionou até aqui, agora não funciona mais, ou realmente achei que era essa área que eu queria, mas o estilo de vida, digamos assim, que ela confere, a rotina que ela confere, não é o que tá batendo com o meu emocional, o que eu faço a partir disso? Né? É enxergar realmente o indivíduo à frente do profissional. Então, eu vejo que na nossa profissão existe a gente troca um pouco a individualidade pelo perfil profissional, né? Então, o veterinário, ele não é mais uma pessoa, ele é um veterinário. Então, ele não se enxerga mais como indivíduo, ele não tem mais um hobby, a única missão de vida dele é estudar para ser um melhor profissional, é fazer mais uma pós, é trabalhar, é pensar no paciente, ele não se desconecta nunca, né? Então, ele não vive nada além daquilo ali. E aí, quando aquilo ali passa a não funcionar mais, ou passa realmente a ter um grande impacto emocional e afetar a saúde mental dele, aí o chão dele desaba, porque ele não tem mais nada para se apoiar e ele não consegue se imaginar fora daquilo ali, né? Então, e tudo isso começa nessa falta de autoconhecimento, na minha visão, né? Nossa, é muito, bem por aí mesmo. Acaba que a identidade, ela fica totalmente voltada para o profissional, e se algo acontece, algo vai mal, desaba, né? Eu entro numa crise existencial, Isso. né? Então, como é importante, né, a gente se olhar, se conhecer, para ter outros, diversificar os focos e os focos de desejo, sabe? Quando o desejo, ele está muito, o desejo, a pulsão de vida, tudo que tu está colocando é no único objeto, que seria, no caso, a veterinária, então, eu fico muito vulnerável, né? Então, isso é algo que a gente, quando a gente vai ver, até mesmo eu atuando na época, né, que eu estava na veterinária, realmente, como é comum a gente ir cortando coisas da nossa vida, né? E quando a gente vê, a gente está numa bolha, a gente respira veterinária, o dinheiro vai para se especializar, não sobra para nada, é assim, ó, né, veterinária é veterinária e ponto, muitas vezes, né? A profissão, ela meio que engole a gente se a gente não toma cuidado. Então, essa questão de dar uma diversificada, né, dos desejos, de buscar, é autoconhecimento, né? Tanto nos hobbies, né, amizades, família, dar espaço para isso é saúde mental, né? A gente não ter só um lugar para direcionar no nosso desejo, né? E na profissão, como tu trouxe, reavaliar. Gente, a gente muda, né? Na caminhada, a gente muda. Às vezes fez sentido até aqui, né? E muitas vezes começa a não fazer sentido e vai começando a ser chato acordar, ter que ir, passa a ser um peso. Então, poxa, a angústia, o que é angústia? Que maravilha que eu fiquei angustiada, porque a angústia é um sinal. Opa, olha aí, o que está acontecendo? É um sinal de que algo não vai bem. Vamos lá, vamos olhar para isso, então, para ver outras possibilidades, né? Então, a partir do momento que as coisas não estão bem e eu estou me sentindo angustiada, é porque está na hora de eu rever coisas, né? E às vezes nem sempre é sair da profissão, porque acaba que tu liga, nossa, eu vou abandonar, não aguento, veterinário é horrível. Às vezes é como tu disse, às vezes é olhar e fazer reorganizar essa trajetória na própria veterinária, né? Então, o autoconhecimento é maravilhoso, porque ele te amplia, ele faz, ele oxigena a vida, sabe? Né? Exatamente. A gente sabe que muitas vezes, principalmente na parte clínica, a gente não tem a possibilidade de ter um plano de carreira, né, de estar num cargo e vai para outro. A gente sabe que a nossa profissão às vezes não permite isso, mas na nossa vida, às vezes a gente consegue,
né? Então, puxo às vezes um pouco para o meu lado nesse sentido. Então, eu era anestesista, intensivista, assumi um cargo de liderança, um cargo de gestão dentro de uma empresa veterinária, de um hospital veterinário, me especializei nisso, me apaixonei por isso, saí para abrir minha empresa, prestar consultoria, e a partir daí outras vertentes foram surgindo. Então, eu digo que a gente não pode se fechar, né? Ao longo de todo o conhecimento que a gente vai acumulando, ele pode ser ressignificado dentro da nossa própria profissão, né? Eu estava conversando com um colega que é cirurgião e justamente enfrentou tudo que a gente conversou até agora, né? E chegou no momento onde ele se deu conta que ele falou, tá, eu não gosto, não era o que eu esperava, não estou me adaptando, né? E não sei mais o que fazer, vou largar a veterinária. E ele veio conversar comigo. Aí eu falei, por que que tu vai largar a veterinária? Tu tem um perfil maravilhoso para lidar com pessoas, tu tem um super conhecimento da parte cirúrgica, tu pode ir para uma área comercial relacionada com cirurgia, por exemplo, sabe? Então tu não precisa sair da profissão. Tu pode se realocar em um lugar que faça mais sentido com a bagagem de conhecimento que tu adquiriu até aqui, né? E isso também é autocuidado, isso também é se preocupar com a sua saúde mental, né? Com certeza a gente tem que olhar para esse lado com carinho. É verdade. Pri, uma dúvida que eu tenho, e aqui também puxa um pouco para o lado aqui de, principalmente anestesista, porque a gente acaba passando por muito, que a psicologia, principalmente TCC, fala muito de sensibilização por exposição, né, que é algo natural da vida, que quanto mais tu te expõe a uma situação, menos impacto emocional aquilo vai te causando, mas eu vejo que a gente tem uma tendência na veterinária a um afastamento. E isso vem desde cedo, assim, desde o clínico ele já não quer mais esse envolvimento que tu falou tanto com o cliente, né? Ele já não quer esse acolhimento com o cliente, ele já não quer mais passar o telefone para o cliente, porque ele já começa a encarar tudo isso como uma sobrecarga emocional, né? E do outro lado, o cliente começa a perceber essa frieza, esse distanciamento. E essa relação, ela não existe mais. Então, de um lado, eu vejo que tem um profissional que ele não está lidando com as suas emoções, ou ele está fingindo que não existe, ou ele está se distanciando. E aí eu queria entender do teu lado como se, até que ponto que isso é saudável, e qual que é o impacto disso também na vida do profissional. Porque eu imagino que essa sensibilização, essa frieza, ela também vai ter uma consequência, né? Uhum. Assim como o fato do para si tem, eu imagino que não sentir nada também tenha. Uhum. Muitas vezes essa frieza, né, é um mecanismo, né, da psique, é um mecanismo de defesa, né, porque muitas vezes esse veterinário já sofreu bastante com essas situações, já foi motivo de ir para casa pensando, repensando, né, e chega o momento que a forma como ele, para sobreviver a esse caos, ele não tem um lugar de escuta, um lugar de organização, um autocuidado, um lugar para elaboração, né? A forma é o quê? É eu não pensar sobre isso, eu não sentir, né? Isso é psique, não é de uma forma a nível consciente, é inconsciente. E o que que acontece? A partir disso, só que essas emoções, elas não somem. Na consciência, não está ali, tu não vai ficar pensando, aquele cachorro, né, morreu, eu não estou nem aí, não. Mas ali aconteceu alguma coisa, algo que te magoou, que te impactou, mas de alguma forma tu já criou um mecanismo de recalque, de guardar isso num outro lugar. E esse lugar a gente chama do inconsciente, né? E é a forma que eu consigo lidar daí com a minha realidade. Eu vou jogando isso para um outro lugar e vou vivendo. Aí fica parecendo que eu não estou sentindo. Só que esse conteúdo vai sendo armazenado, e isso eu não estou falando só das questões da rotina da clínica, na vida é assim. Né? E a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, e acha que está tudo bem. Mas aí é que tá, o inconsciente, ele não, chega um momento que ele não suporta, sabe, isso. E a forma que ele transborda, né, é a partir dos sintomas, que é o quê? A ansiedade, a síndrome do pânico, burnout, cansaço excessivo, fadiga. Isso é um inconsciente explodindo de tantas coisas, né? De tantas coisas
caladas, de tantas coisas que não foram simbolizadas, que não foram digeridas. Isso é a vida, gente. A psique é assim. É no profissional, é no emocional, é dentro de casa, com as emoções. Então, assim, ó, um espaço de digestão de emoções é essencial na vida da gente, né? Para que a gente não adoeça, né? Exatamente. E identificar limites, né? A gente não tem que passar os nossos limites. Falo isso puxando minha própria orelha. Eu tive um burnout, né? Eu fiz a transição de carreira justamente por conta disso. E na época eu já vinha trabalhando muito essa questão de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, estava fazendo terapia, mas ainda assim eu tinha uma carga horária absurda, eu era responsável por muitas coisas, eu anestesiava, eu fazia gestão, fazia plantão, fazia sobreaviso, não tinha hora para nada, e eu sempre fui muito das pessoas, então eu pegava muito, às vezes, a dor da minha equipe, eu tentava resolver muito aquelas questões do ambiente de trabalho, e chegou num momento que eu colapsei, né? Então, mesmo tendo conhecimento, mesmo fazendo terapia, ainda assim, eu ultrapassei o meu limite, que estava evidente que eu estava ultrapassando o meu limite, e eu ultrapassei, né? Então, claro, não foi debilitante a ponto de não precisei tomar medicação na época, porque minha psicóloga julgou que não era necessário, porque eu ainda era funcional, como ela mesma falava, né? Mas era horrível. Então, meu telefone tocava, eu tinha crise de pânico, eu começava a chorar. E os meus colegas não sabiam que eu estava assim, né? Porque eu era tão calejada que no ambiente de trabalho eu estava trabalhando. Eu chegava em casa, eu desabava, né? Então, até chegar no ponto de realmente eu falar, não aguento mais, não sei o que eu quero fazer, e aí a mente não funciona mais, né? E aí a gente se obriga a desacelerar. Então, a gente não tem que chegar nesse momento, né? E mesmo assim, como tu mesmo falou, o subconsciente ele vai acumulando muita coisa, e eu demorei muito tempo para identificar que eu demorei um ano depois do episódio para voltar ao meu normal. Então, eu saí do meu normal, né, com relação a sentimentos, a desejos de vida, por mais que eu conseguisse trabalhar, né, tivesse sendo produtiva, que é uma coisa horrível a gente falar isso, né, mas ainda assim eu tive prejuízos emocionais, né. Então, o trabalho hoje, eu brinco, né, que é justamente, eu quero que ninguém siga meus passos, né, quando eu tenho aluno de mentoria, tudo isso, eu falo, meu trabalho aqui é que tu não siga os meus passos, porque eu fui até o meu limite, mesmo tendo conhecimento que eu estava indo, eu ainda assim fui, para garantir que estava no limite mesmo, né? E ultrapassei. E é uma coisa que o veterinário ele faz muito consigo, né? A gente desrespeita muito o nosso limite, porque a gente acha que a gente tem que aguentar, que não, a gente vai um pouco mais, né? E a gente tem que ajudar o outro, tem que acolher o outro, tem que se preocupar, e no fim a gente vai ficando de lado. Então, com certeza, esse é um ponto muito importante. E até a Cris colocou aqui, ó, olha que bacana. Ela falou que o marido dela, depois de quase 25 anos como gerente sul de medicamentos veterinários, trocou de área dentro da veterinária. Ele usou os conhecimentos de venda e gerenciais de medicamento, foi para de responsabilidade técnica e inspeção de produtos de origem animal, e que foi aí uma mudança grande, mas muito satisfatória para ele. E fez isso depois de 50 anos de idade. Então é isso, né, gente? Não é? A gente precisa realmente está o tempo inteiro se analisando e recalculando a rota. O que a Pri falou ali é o essencial. Tem coisas que fazem sentido em um momento da vida e está tudo certo, e depois não faz mais, né? Eu jamais mudaria nada na minha trajetória, nem as partes ruins, nada disso. E amei toda a minha trajetória como anestesista, como intensivista. Eu fiz muito mais do que eu imaginava, eu fui muito feliz, mas em dado momento eu tive que analisar que não era a rotina de vida que eu queria. Não era sobre a parte técnica em si, era sobre meu telefone tocar às 3 horas da manhã, era sobre não ter a hora de almoço, que às vezes estava em emergência, então uma rotina totalmente imprevisível, e eu queria uma vida mais tranquila, então, daquele momento que eu decidi, eu precisei assumir outro caminho, mas não quer dizer que foi uma falha ou que eu faria algo diferente, né? Que é outro peso do psicológico profissional que eu vejo. Ah, então eu joguei tudo fora, né? Ah, estudei tanto para nada, e fiz residência e não vou. Gente, tem nada. O que a gente aprendeu, ninguém tira da gente. Isso é um fato, né? A gente só tem que transformar isso na nossa vida. E, Pri, existe um momento, como é tudo isso que a gente está falando, né?
que o psicológico pesa, o subconsciente ele vai cobrar um preço, né, de tudo isso que a gente colocou para baixo do tapete. E aqui, eu queria que com a tua experiência, tu falasse para a gente quais são os sinais que indicam que esse profissional ele deixou de viver principalmente esse momento de luto, que é normal, né, dentro ali do seu contexto, e que ele está realmente se encaminhando para um adoecimento emocional. Quais são os pontos aqui de atenção? Uhum. Primeiro, eu acho que é ele começar a se perceber, né? Eu acho que o melhor termômetro é começar a se olhar um pouco, se escutar um pouco, como eu estou. Uhum. Eu estou feliz? Esse ambiente aqui, como é que tá? Meus dias, como que eu ando acordando? Uhum. Sabe? Eu tenho vontade de fazer o que eu estou fazendo? Porque essas perguntas a gente não para. A rotina, ela afoga. É que nem uma onda, tu fica ali, sabe? Sendo afogado. Então, é se questionar mesmo, né? Para onde eu quero ir? Como é que eu tô? E a partir dessas respostas, eu acho que vai vindo a resposta para a tua pergunta, né? Uhum. Quando eu estou adoecendo, seja num relacionamento amoroso, seja na profissão, né? Os sinais, as respostas, elas estão todas dentro da gente. Então, a gente tem que se questionar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, e as respostas vão vindo. Então, vamos colocar, então, na questão profissional na veterinária. Poxa, se eu acordo, para mim é um tormento, se me dá síndrome do pânico, meu coração dispara. Cada vez que eu lembro que eu vou ter que botar meu jaleco, cada vez que eu penso que eu vou ter que atender um paciente, que eu vou ter que aguentar um tutor, gente, tem algo errado aí, eu preciso parar. Isso é angústia. Se eu estou angustiada, a angústia é sinal. Ela está dizendo, para tudo, dá uma olhada, te olha, vê o que está vendo. Não dá para seguir, porque aí acontece o que aconteceu que tu acabou de relatar. Uhum. Se a gente não tem, isso é limite. É eu me perceber e ver que eu não estou bem. Porque a partir do momento que eu olhei, eu vou parar e vou me organizar, vou alinhar, vou armar uma outra caminhada, vou ajustar, vou pedir ajuda, vou me reorganizar. Agora, se eu não faço essa parada para ver esse termômetro e me olhar, eu vou ultrapassar o meu limite. E talvez eu vá abandonar a profissão, talvez eu vá me tornar esse veterinário que trata mal o cliente, né, que fala mal do veterinário dia e noite, entende? E que está cheio de ansiedade, medo e infelicidade. Uhum. Né? Então, assim, aí entra lugares de escuta, a gente aprende a se ouvir, aprende a olhar para esse termômetro com ajuda, tu começa, e estou dizendo vários, né, lugares de escuta, tu aprende a reavaliar a rota, a Uhum. construir novas possibilidades, né? Então, é o autocuidado, né? Eu acho que não tem muita saída, sabe? Sim. Né? E acho que tem uma palavra que eu gosto muito, que é autorresponsabilidade. Porque a gente sabe que a profissão é difícil, a gente sabe que o mercado é difícil, porque ele é difícil para todo mundo, né? Só que quando a gente fica paralisado, culpando o mundo, culpando o mercado, e achando que tudo que a gente está sentindo é por conta de terceiros ou é externo, a gente vai se afastando desse autoconhecimento, né? A gente não olha para dentro, a gente julga que eu estou me sentindo assim por culpa de algo que eu não posso mudar. E aí é que o problema começa, né? E aí ou a pessoa ela vai abandonar a profissão, ou ela vai adoecer da profissão, ou ela vai, o que eu infelizmente vejo que é o caminho de muitos, cada vez mais comum, e é uma problemática delicada para a gente levantar aqui agora, mas é o se anestesiar para seguir em algo que não está funcionando, né? E aqui a gente entra em questões de automedicação, a gente entra
em troca de medicação entre colegas, para um poder, toma isso aqui porque eu estou tomando e eu estou melhor, e ninguém tem acompanhamento psicológico, e a gente vai vendo que é isso, é o se anestesiar para seguir aonde está ruim, mas seguir sem sentir, né, sem olhar para onde realmente é o ponto de problema. E aqui eu sei que por conversas com psicólogos dentro de universidade, é uma problemática que ela está acontecendo cada vez mais cedo, né? Então, os alunos dentro de faculdade estão se automedicando para aguentar a faculdade. Então, eles já vão sair para o mercado de trabalho completamente anestesiados, né? Para essa realidade. E, de novo, as pessoas sem acompanhamento, pessoas que não estão olhando para onde realmente precisava olhar, né? Então, é um ponto delicado, mas que é uma problemática que eu acho que em algum momento também vai ter que ser começada a falar, né? Porque E tu sabe, eu acho que é justamente esse o caminho que as coisas estão tomando, porque a partir do momento que as universidades, né, estão dando espaço para a saúde mental, os conselhos, né, estão abrindo espaço, eu acho que o maior trabalho, né, tem que ser a base. Eu acho que agora o nosso trabalho é psicoeducação para a classe, da importância da saúde mental. Isso é base, eu acho que é isso, sabe? É isso se tornar um pilar dentro da formação, sabe? Até isso, culturalmente, virar algo conhecido e inquestionável, né? Não é mais, tá, onde... não é mais, nossa, eu tô com um problema. Não, aonde que é o teu ponto de apoio? Você entendeu? É mais ou menos, onde que é o teu ponto de apoio para a tua supervisão técnica, emocional, sei lá. Sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Que talvez a gente que está também um pouco agora, né, com a questão do conselho, que a gente está pegando esse espaço, né, para tentar fazer um trabalho legal, eu acho que é isso, sabe? É a gente trazer esse assunto, essa pauta com muita seriedade, né, para o veterinário começar a abraçar isso, entendeu? E isso ser coisa conversada no dia a dia, né? E a gente também oferecer espaços. Oferecer espaço, oferecer oportunidade, não sei ainda como o estudante né, vai planejar, né, mas oferecer para que isso se torne uma realidade, não só conversa de que é importante, né, mas trazer isso para a realidade mesmo, né, para trazer de alguma forma acesso. Com certeza, com certeza. E Pri, para a gente se encaminhar agora para o final, falou coisas maravilhosas, extremamente relevantes, mas para a gente fechar, eu queria que tu deixasse alguma mensagem, então, para os colegas veterinários aí que escolheram nossa profissão tão maravilhosa, que a gente sabe que a gente escolhe por amor aos animais, né? Mas que estão vivendo esse momento, que estão se sentindo exaustos emocionalmente, que sentem que não estão conseguindo lidar com essas questões do dia a dia, de morte, eutanásia, luto, seja o seu próprio, seja do cliente. Qual é a mensagem que tu gostaria de deixar para eles? Eu acho que é assim, se cuidem, né? Se priorizem nessa vida louca da veterinária, achem um espaço de cuidado com vocês mesmos, sabe? Porque senão a máquina vai pifa, não tem como, né? A vida ela tem que valer a pena, sabe? E se a gente não olha para o emocional, se a gente não cuida, se a gente tem carinho com a gente mesmo, sabe? Como que a gente vai ser bom profissional? Como que a gente vai ser, sabe? Qual é o sentido de tudo isso, sabe? Então, eu acho que é mais nesse lugar, sabe? De deixar um espacinho na vida para se olhar, para se perceber, para fazer aquelas perguntas, né? Como eu estou. Eu acho que não tem nada mais valioso, eu acho, sabe? Do que estimular e dizer, busquem o autoconhecimento e busquem um espaço de cuidado. Eu acho que é isso, sabe? Com certeza. E eu complementaria com um último ponto, que é olhem para o colega do lado. Perfeito. Bem, Perfeito. né? Porque qualquer pessoa que já trabalhou num ambiente de clínica, hospital, sabe que às vezes tem um colega ali do lado que está adoecendo, que está se automedicando, que está falando coisas péssimas de si próprio, da profissão,
E as pessoas, por não saberem como abordar, muitas vezes vão fingindo que isso não acontece, e às vezes a gente acaba perdendo o tempo certo de agir para ajudar aquela pessoa que está ali do nosso lado, né, que claramente não está bem. Então, não fechem os olhos. E isso também envolve enfermeiros, envolve estagiários, né? Então, vai além do médico veterinário. Todo o nosso ambiente, ele é sensível, ele é delicado, e a gente tem que olhar com muito carinho, de forma holística para ele. É isso. Gente, a gente vai abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. A Cris colocou aqui no chat, parabéns pelas abordagens que fizeram, e aos poucos vamos conseguir ajudar os colegas na nossa profissão. Amém, Cris, com certeza. Estamos trabalhando para isso. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, pode abrir o microfone. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Pri, vou aproveitar para te agradecer imensamente. Acho que foi ótima essa conversa, podia durar horas. Tem vários temas que a gente pode trazer para cá, né, que são extremamente relevantes, mas acho que esse é uma ótima porta de entrada. A gente pegou em vários tópicos bons. Então, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, disponibilidade, e a casa é tua. Espero que tenha gostado de fazer live, tu falou que foi a primeira. Sim, nossa. É bom, mas tranquilo. Tranquilo, é gostoso, um assunto, né, tão importante, em que flui muito, e realmente, eu estou muito feliz de ter participado, e eu que agradeço, né, o convite, e com certeza, vamos combinar outras. Com certeza. Gente, se ninguém tem mais dúvidas, então queria agradecer a participação de todos, desejar a todos aí uma boa noite, uma excelente semana. Pri, a gente marca a nossa próxima conversa depois, e te agradeço mais uma vez pela participação, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí, boa noite. Desculpe.